Olá, seja bem-vindo ao curso Atenção às Pessoas com Transtorno do Espectro Autista na Atenção Primária à Saúde. Eu sou Mildênia Santos, sou fonoaudióloga, aplicadora ABA e especialista em TEA. Tenho certificados nos cursos de PECS, TIS, Multigestos, DACA, PROMPT. Sou pós-graduanda em Análise do Comportamento Aplicada, ABA. Sou servidora pública no município de Orobó e sou diretora técnica da Clínica Conectar Atendimento Especial em Gravatá. Vou falar para vocês, nesse módulo, sobre diagnóstico do TEA, responsabilidade, significado e implicações no processo. O diagnóstico da pessoa com TEA é o pontapé inicial de uma jornada. Eu acredito que é um dos pontos mais importantes. Ver que o meu aluno, o meu filho, ver que a pessoa que eu estou cuidando, ela está necessitando de alguma ajuda porque ela está com algum déficit. Então, o TEA, ele é um transtorno invasivo do desenvolvimento que persiste por toda a vida e não possui cura, nem causas claramente conhecidas. O diagnóstico hoje, ele é feito por neuropediatras ou psiquiatras infantis. Esse diagnóstico, ele também pode ser sinalizado e pode ser apontado pelo pediatra, que acompanha a criança constantemente. Então, o primeiro profissional que vai olhar para o desenvolvimento dessa criança é o pediatra. Ele é caracterizado por alterações qualitativas nas habilidades da interação social, dificuldade de comunicação e o engajamento em comportamentos repetitivos e estereotipados, segundo a Associação de Psiquiatria. E falando no pediatra, existe uma ferramenta chamada MChat, que o profissional de pediatria ele pode usar, e qualquer outro profissional também pode usar, para pontuar marcos de desenvolvimento da criança. A partir dele, a gente vai conseguir sinalizar se está tendo ou não um déficit naquele desenvolvimento da criança. O aumento de número de casos de TEA no mundo tem assustado a população como um todo, a população médica, a população científica, né? Segundo os levantamentos da CDC, que é um órgão que faz esse levantamento a cada 2 anos, vem trazendo um número que é relativamente alarmante. Quando eu iniciei minha faculdade, em 2001, a gente ouvia números do tipo um para cada 1.000 pessoas, a gente ia ter um caso de autismo para cada 1.000 pessoas. Hoje, em 2023, a gente tem esse número bem mais baixo em alguns lugares. Já tem lugares que relatam a prevalência de 1 a cada 33 casos. Então, em 2004, o total era de 1 a cada 166 casos. E esse número cada vez vai diminuindo. O que é que leva a pensar nesse número estar diminuindo cada dia mais, né? Por que esse aumento tão significativo? Então, o maior acesso da população a serviços de diagnóstico pode ser uma dessas causas. Antes, os casos de autismo eram subnotificados, as pessoas não reconheciam. Até quando a gente está em avaliação, em diagnóstico da pessoa, da criança, até, por exemplo, a gente sempre vê a família relatando que, na família, o pai era assim, minha sogra disse que o pai dele só falou com 4 anos. Mas o tio dele também foi assim. E a gente vê os casos lá atrás que podem não terem tido diagnóstico. Mas também pensamos na questão de formação de profissionais capazes de detectar o transtorno, pais, professores e pediatras mais conscientes e informados para levantar as primeiras suspeitas. A ampliação da compreensão do que é autismo. Então, a gente consegue ver na mídia. Hoje,
já se tem, por exemplo, quem conhece uma pessoa com autismo, a gente já vê mais pessoas levantando a mão. Antes esse número era muito pequeno. Então, o fato de eu conhecer uma pessoa com autismo e eu vejo o comportamento, eu vejo os sinais, eu vejo os déficits, eu consigo olhar para outra pessoa e pensar, será que não é autista também? E aí, os possíveis fatores ambientais que colaboram para a maior frequência do TEA. Além disso, né, da questão do conhecimento, da questão da informação, nós também podemos estar passando por fatores ambientais. Quais seriam esses fatores ambientais? Então, idade mais avançada de pai e mãe. Exemplo, ter filho após os 35 anos. E aí a gente sabe que hoje, com as necessidades de mercado de trabalho, com as questões da mulher também querer se profissionalizar, de querer primeiro ter estabilidade financeira para depois ter os filhos, vai fazendo com que essa família tenha filhos em idades mais avançadas. Esse pode ser um dos fatores. O uso de determinados medicamentos durante a gestação, como o valproato de sódio, que trata a epilepsia, por exemplo. Também nós temos casos, por exemplo, de mães que antes da gestação, de descobrirem que estavam grávidas, tomavam remédios para ansiedade, tomavam remédio para depressão, e aí a gente fica pensando, né, e fica investigando, será que isso também é um contribuinte? O estresse gestacional, fatores genéticos, exemplo, eu tenho uma genética de sinais de TEA no meu fenótipo, mas que eu não desenvolvi o TEA. E aí eu caso, ou então eu tenho um filho com uma pessoa que também tem alguns traços, mas não desenvolveu aquele TEA. Só que aí a gente chama da genética, a teoria do copo cheio. Então, esses dois marcadores em uma criança trazem o transtorno do espectro do autismo. Hoje, a gente já sabe também que fatores, inclusive, relacionados à prematuridade, também podem trazer mais risco para o TEA. Então, como é feito esse diagnóstico, né? A gente vai lá no laboratório, faz um exame de imagem e vê que tem um TEA. Não é assim. Por isso, também, o diagnóstico algumas vezes é muito questionado. Até porque, quando a gente vem diagnosticar e está sendo cada vez mais cedo esse diagnóstico, como que pode uma pessoa tão nova, tão pequenininho, e você já está dizendo que ele está dentro de um transtorno, que ele tem autismo, só porque você olhou para ele? Mas os sinais são muito claros, né? A gente não é por achismo, é por questões de atraso do desenvolvimento, e esse atraso é na primeira infância, e esse diagnóstico ele é clínico, né? Ele é baseado nos sinais e eles são norteados pelo DSM, que é o Manual de Doenças, onde a gente vai ler e relacionar todos os sinais que estão ligados ao TEA e às suas comorbidades. Então, atualmente, nós estamos trabalhando com o DSM-5-TR. Ele veio, tem um novezinho aí, foi um erro, desculpa. Ele foi do dia 18 de março de 2022 e nós trabalhamos atualmente com o CID-11. Ainda estamos recebendo laudos com o CID anterior, que é o F84, mas já tem pediatras, já tem neuros que já estão começando a trazer o laudo mais atualizado com o CID-11. Então, vamos ver que critérios são esses do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo. Ele vem para especificar a gravidade atual dos critérios A e B do TEA. Que critérios são esses, Mildênia? Esses critérios, eles trazem questões que estão relacionadas a apoio substancial, e aí ele vai pensando, vai trazendo. Essa pessoa, ela exige apoio muito substancial? Ela exige um apoio substancial? Ou ela precisa de pouco apoio substancial? O que é isso de apoio substancial? É o que a gente chama hoje de níveis de suporte. Nível 1, nível 2 e nível 3. Que foi o que chegou para substituir o que a gente chamava antigamente de leve, moderado e severo. Daí, ele especifica-se como com e sem comprometimento intelectual concomitante, com e sem comprometimento da linguagem.
Vocês vão entender isso mais na frente. Os critérios são divididos em A, B, C, D e E, e com alguns pontos específicos dentro deles. Critério A. O que é que traz o critério A para a gente dizer, olha, essa pessoa está dentro do espectro do autismo? São déficits persistentes na comunicação e interação social. Por quê? Se você tem um déficit de comunicação, automaticamente você vai ter um déficit de interação social. Por quê? Porque eu não tenho argumentos, eu não tenho especificidades, o meu quadro de vocabulário não me permite ter tanta interação social. Eu não sei como interagir com as pessoas muitas vezes, mesmo tendo muito vocabulário, por exemplo. E aí, isso tem que ser em vários contextos. Então, aí ele vai ter uma limitação na reciprocidade emocional e social, limitações nos comportamentos de comunicação não verbal usados para interação social, limitações em iniciar, manter e entender relacionamentos. São aquelas pessoas que a gente diria que está no nível 1 de suporte, mas que eles precisam, por exemplo, eles não sabem fazer uma leitura de uma expressão facial, não sabem ver que uma pessoa está chateada porque está de cara feia para ela, seria mais ou menos isso. Não entende uma ironia, não vai entender um sarcasmo, porque é uma questão que é subentendida no meio da linguagem. O critério B, o que é que ele traz para a gente? São os padrões repetitivos e restritos de comportamento, atividades e interesses. Então, para a gente ter o diagnóstico do TEA, a gente tem que ter, respondendo esses dois critérios. Critério A, déficit de comunicação. Critério B, comportamentos repetitivos e restritivos. Movimentos motores, a gente vai ver uso de objetos ou falas repetidas e estereotipada. Aí a gente vai ver as estereotipias, aí vai ver alinhar brinquedos, girar objetos, as ecolalias, pessoas que querem os mesmos objetos nos mesmos lugares, que tem muita restrição em mudanças, por exemplo, insistência na mesma coisa, interesse altamente restrito ou fixos em intensidade. Um exemplo disso seriam os transtornos alimentares dentro do TEA, só come alimentos brancos, só come alimentos de mesma textura, só come alimento A, B, C e D, só come de determinada marca. Outra, hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesses incomuns por aspectos sensoriais do ambiente. Então, pessoas que têm muita restrição à questão de luz, um exemplo, ou que fica altamente animado quando tem uma luz diferente, que fica fixo por muito tempo em uma luz, por exemplo, em um som, em um barulho, que faz seus próprios sons, que faz seus próprios barulhos. Outro seria na classificação do CID-11. O que é que o CID-11 traz para a gente? Ele traz essa questão do código, né? Ele traz o código 6A02 em substituição ao que era usado anteriormente, o F84.0 e suas variações. Lembrando que ainda estão usando o F84, mas a tendência é a gente ir para o CID-11, o que está em vigor atualmente. E aí a gente vê as subdivisões, elas passam a estar relacionadas com a presença ou não de déficits intelectuais e o comprometimento de linguagem funcional. O que é essa linguagem funcional? Não basta o indivíduo falar, ele tem que falar e se comunicar. Não adianta eu saber todos os números, todos os nomes dos dinossauros, cantar todas as músicas, se eu não respondo qual é o meu nome. Se eu não sei dizer o que você está comendo, na hora que você está comendo, você não consegue responder. Se você não consegue responder o que você quer, e você não consegue dizer, eu quero a bola, você olhando para uma bola. Então, essa linguagem funcional é sobre isso. Quais são os critérios diagnósticos desse CID-11? Então, trouxe alguns exemplos para a gente ficar olhando e começar a se familiarizar. E aí a gente vai vendo que ele vai tendo as suas variações. Exemplo, no 6A02, transtorno do espectro do autismo. Quando vem o 6A02.0, ele traz o transtorno do espectro do autismo sem distúrbio do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. Aí vem o 6A02.1, transtorno do espectro do autismo com
transtorno do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento de linguagem funcional. E aí ele vai trazendo aquela classificação, com déficit intelectual, sem déficit intelectual, com comprometimento da sua linguagem ou sem comprometimento, além de outras variedades também. Aqui, ó, no 6A 02.5, transtorno do espectro do autismo, com transtorno do desenvolvimento intelectual e com ausência de linguagem funcional. Então, ele vai especificando muito minuciosamente o laudo onde essa pessoa está dentro do déficit. Dentro do transtorno, desculpa. E aí a gente vê os níveis. Nível 1 de suporte seria o que anteriormente era chamado de leve. O que é isso? Ele exige pouco apoio. Então, a gente vai vendo a classificação 6A02, né? Que traz sem déficit intelectual, sem comprometimento de linguagem, e tem também com o déficit intelectual e com leve ou nenhum prejuízo da linguagem funcional. Vem para o nível 2 de suporte, aí seria o que a gente chamava de anteriormente moderado, ele tem um apoio substancial, e aí ele também vem com essa questão de ser sem o déficit e com ausência de linguagem, e com o déficit e com ausência de linguagem. E vem para o nível 3, que é o que a gente classificava anteriormente como severo. Então, esse precisa de muito apoio substancial. Então, ele é o TEA, sem o DI, mas com a ausência da linguagem funcional, e o TEA com DI com ausência de linguagem funcional. Além disso, esse nível 3, a gente sempre vai pensar que vai ser aquele indivíduo que vai precisar de um apoio substancial para todas as suas áreas de atividades de vida diária, além da comunicação, como, por exemplo, alimentação, higiene pessoal, convivência nos meios. Vai ser um indivíduo que vai precisar ainda mais desse apoio. Então, os níveis de suporte e assistência para o TEA. A avaliação e o acompanhamento com o neurologista ou psiquiatra um dos pontos da pirâmide para essa assistência, além do acompanhamento multidisciplinar, que é importantíssimo, onde cada profissional vai olhar para esse indivíduo, traçar seus planos de intervenção para que ele consiga avançar e ganhar habilidades, assim como diminuir problemas de comportamento. Toda a terapia trabalhada para as pessoas com TEA, elas têm essa visão. Eu preciso ganhar habilidades e eu preciso diminuir problemas de comportamento. Então, aí nessa assistência também vai entrar o fonoaudiólogo, psicólogo, o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o psicomotricista, psicopedagogo, o nutricionista, além das outras áreas de assistência, como, por exemplo, o acompanhante terapêutico, que vai entrar também aqui nessa equipe multidisciplinar. Quero agradecer e qualquer dúvida, volta à aula, procura, pesquisa. Espero que vocês consigam ter um olhar melhor com relação a essa questão do TEA, com relação ao diagnóstico, e que sejam pontes para que outras pessoas consigam ter acesso à informação segura, clara, de forma a ajudar essas famílias que precisam tanto. Obrigada.